A santa convocação do Dia da Ressurreição chegou. Espero que vocês recebam muitas bênçãos, através do Dia da Ressurreição. Como todos nós sabemos muito bem, o Dia da Ressurreição, que guardamos hoje, é a festa que celebra o poder da ressurreição de Cristo, quando Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Vamos descobrir o significado do Dia da Ressurreição através dos ensinamentos da Bíblia. Vejamos a Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. A Bíblia descreve o corpo que possuímos atualmente como corpos humildes, quando vistos da perspectiva do reino de Deus. Está escrito: Ele transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O dia da ressurreição significa o dia em que Deus quebrou o poder da morte, e nos confirmou a existência do reino da vida eterna, em vez da destruição. Além disso, também é o dia em que Deus nos permite ter a graciosa esperança de que nossos corpos físicos serão transformados em corpos espirituais. Essa é a parte central do que Deus está nos concedendo. No Antigo Testamento, o dia da ressurreição era chamado de Festa das Primícias. Desde a época do Antigo Testamento, a Festa das Primícias sempre foi guardada no domingo. Hoje em dia, muitas pessoas não sabem o motivo da ressurreição de Cristo ter acontecido em um domingo. Se estudarmos as festas solenes de Deus cuidadosamente, podemos ver que nos tempos do Antigo Testamento, um molho das primícias que era colhida devia ser oferecido a Deus no domingo. É uma festa completamente diferente do sábado. Porém, já que é difícil encontrar evidências bíblicas para o culto dominical, alguns argumentam que o culto deve ser realizado no domingo, porque Jesus ressuscitou em um domingo. Eles fazem essa afirmação irracional. Porém, se estudarmos corretamente as festas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, podemos confirmar que desde os tempos do Antigo Testamento, o dia da ressurreição era para ser guardado no domingo, enquanto o sábado era para ser guardado como uma festa separada. Vamos ver o processo de como a festa das primícias foi estabelecida no Antigo Testamento, que é a origem do dia da ressurreição. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 15. Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros, e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto, pelo meio do mar. Vamos continuar com o versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo, e o seu cavaleiro. Depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, todo o exército egípcio que os seguia se afogou na água. Vendo isso, Miriam e todas as mulheres deram graças e louvores a Deus. Vamos ver quando isso aconteceu, indo para o livro do Êxodo capítulo 14, versículo 22. O mesmo livro no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 22.
Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita, e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente. Então, disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, e sobre os seus cavalarianos. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Isso significa que o mar que tinha sido dividido se juntou novamente. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse evento histórico aconteceu no dia 22 do primeiro mês do calendário sagrado. Se aplicarmos isso ao sistema semanal de hoje, seria o domingo. Naquele domingo de manhã, as forças das trevas foram completamente destruídas, e os israelitas atravessaram com segurança o Mar Vermelho, e chegaram em terra firme pela graça de Deus. Esse evento está documentado no livro do Êxodo. Para garantir que os israelitas se lembrassem desse evento todos os anos, Deus estabeleceu uma festa, a festa das primícias. Deus estabeleceu o regulamento, para que essa festa fosse guardada no domingo. Era uma observância separada do sábado. Portanto, é completamente errado dizer na época do Novo Testamento que o culto é guardado no domingo porque Jesus ressuscitou em um domingo. As pessoas dizem isso por causa da falta de entendimento sobre o significado da festa das primícias. Deus nos ensina que o poder do pecado será aniquilado assim como o exército egípcio foi submerso no Mar Vermelho. Deus nos ensina essa lição através da representação simbólica do exército egípcio. Vamos ver o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra, que vos dou, e cegardes a sua messe, então, trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Quando essa cerimônia aconteceu? No dia imediato ao sábado. Eles traziam ao sacerdote um molho das primícias que colheram, e o sacerdote movia o molho diante de Deus, para que fosse aceito por eles. É por isso que foi chamada de festa das primícias. Deus ordenou que eles guardassem essa festa, pelas gerações vindouras. O dia em que o exército egípcio foi derrotado, e os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, foi realmente em um domingo. Com esse significado da festa, a oferta também deveria ser apresentada no domingo, o dia imediato ao sábado. Portanto, Jesus não ressuscitou no dia imediato ao sábado? Que dia era esse? Era domingo de manhã. Deus perfeitamente conectou todos os eventos dessa maneira. De acordo com todas essas profecias, já estava predestinado no Antigo Testamento que Jesus Cristo, que se tornou as primícias dos que dormem, ressuscitaria dos mortos em um domingo. Para começar,
vamos ver a primeira epístola aos Coríntios capítulo 15, sobre como Jesus se tornou a oferta da festa das primícias. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. No que ele se tornou? Sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo se tornou as primícias dos que dormem. Em outras palavras, ele se tornou a oferta da festa das primícias. O domingo era o dia em que a oferta das primícias era movida diante de Deus para que fosse aceita. Como isso deve ser realizado no dia imediato ao sábado? Cristo, que se tornou a oferta da festa das primícias, teve que ressuscitar em um domingo. Já que não há justificativa para o culto dominical adotado do culto do Deus Sol, muitas igrejas fazem a afirmação insustentável de que eles guardam o culto dominical. Porque Jesus ressuscitou no domingo, e o dia de Pentecostes, quando a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo, cai no domingo. Porém, de acordo com a lei de Moisés no Antigo Testamento, quando a festa das primícias e a festa das semanas dia de Pentecostes eram guardadas, elas eram guardadas no domingo, o dia imediato ao sábado. Deus já os estabeleceu dessa forma há 1500 anos, antes de Jesus Cristo vir à Terra. Assim, a festa das primícias, a festa das semanas e o sábado são festas diferentes. Porém, alguns fazem uma falsa insistência, dizendo, já que Jesus ressuscitou em um domingo, devemos guardar o culto no domingo. Quando entendermos o verdadeiro significado dessa festa, podemos expor a falsidade deles. Cristo se tornou as primícias dos que dormem, quebrando o poder da morte. Através da surpreendente, gloriosa e milagrosa ressurreição, que nenhum ser humano jamais viu antes, ele nos deu a convicção e a evidência de que entraremos no reino de Deus, não com este corpo humilde, mas com o corpo espiritual. Nosso corpo físico será transformado em corpo espiritual, e Deus nos permitirá voltar à nossa pátria celestial. Então, vamos examinar a cena da ressurreição de Cristo, como as primícias dos que dormem, indo para o Evangelho de Mateus capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste, alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Isso aconteceu no dia imediato ao sábado, o primeiro dia da semana. Serviu como um testemunho sobre Cristo, que possuía a plena autoridade da vida, e deu testemunho de que ele é Cristo. Embora seja a mesma cena, vamos examiná-la mais uma vez de uma perspectiva diferente. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e,
O que deve acontecer com ele? Ele ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras, e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. No primeiro dia da semana, ele ressuscitou dos mortos. Isso não é realmente um milagre incrível? A Bíblia nos ensina que esse evento incrível também pode acontecer com aqueles que creem em Deus. Entre as coisas que aconteceram naquele dia, vamos analisar também a origem da cerimônia de partir o pão. Capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho, para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aqui, naquele mesmo dia, se refere ao dia em que ele ressuscitou. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 2000 anos atrás, 2 discípulos a caminho de Emaús conversaram com Jesus. Enquanto caminhavam ao lado dele, como está registrado no Evangelho de Lucas. Apesar de terem viajado 7 milhas juntos, os discípulos não perceberam que era Jesus, até que ele partiu o pão, e o deu a eles no dia da ressurreição, só então eles o reconheceram. Uma vez que seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, embora ele estivesse bem na frente deles, a Bíblia registra, ele desapareceu da presença deles. Então, que tipo de corpo Jesus tinha quando ele apareceu? Foi uma ressurreição em carne? Ou foi uma transformação, em um corpo espiritual? Se fosse um corpo físico, como ele poderia desaparecer, diante dos olhos deles tão rapidamente? Ele se transformou no corpo espiritual de Deus que é onipresente. Com isso, Deus nos revelou que nós também passaremos pelo mesmo processo de transformação, junto com Cristo, no futuro. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, Deus explicou sobre a ressurreição. Vejamos o versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos?
E, se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso não nos mostra que a ressurreição é extremamente importante para a nossa fé? É realmente importante. Enquanto Jesus conversava com os 2 discípulos a caminho de Emaús, ele partiu o pão e deu a eles. Então, seus olhos foram abertos. Quando eles reconheceram Jesus, ele desapareceu da presença deles. Se o corpo de Cristo fosse apenas um corpo físico, teria sido possível que ele desaparecesse instantaneamente diante deles? Já que Cristo assumiu um corpo espiritual, ele pôde aparecer em forma física, assim como em qualquer aparência espiritual. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno. A imagem do que é terreno se refere ao corpo de humilhação. Está escrito: ele transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Nosso corpo de humilhação será transformado em um corpo glorioso que Cristo possuía. Nós seremos transformados. Versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas o que acontecerá conosco? Transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aqueles que ainda não experimentaram a morte passarão pela transformação, e os mortos experimentarão a ressurreição. Vamos continuar. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, eles serão ressuscitados. E quanto a nós? E nós seremos transformados. Vejamos o versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. No final, seremos transformados em um momento, e desfrutaremos da vida eterna, e das bênçãos no reino de Cristo para sempre. Sobre isso, está escrito na primeira Epístola aos Tessalonicenses capítulo 4, que quando Cristo vier no último julgamento, ele trará com ele aqueles que dormem nele. Vamos ver o glorioso último momento, indo para a primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, eles serão ressuscitados. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não podemos viver no mundo espiritual com esse corpo humilde, devemos ser transformados. Em que tipo de corpo seremos transformados? Seremos transformados no corpo glorioso que Cristo tinha, quando Ele ressuscitou dos mortos. E depois de sermos transformados no corpo espiritual, receberemos um tempo glorioso, para estar com o Senhor, para sempre no eterno reino dos céus. Há quanto tempo esperamos por esse momento? Por esse motivo, a ressurreição de Cristo é realmente um dia profundamente importante para aqueles que creem em Deus. Os santos da Igreja primitiva não perderam a sua fé mesmo sob a opressão de Roma, porque eles tinham uma grande esperança pela ressurreição. Eles tinham uma fé firme de que mesmo que morressem, eles ressuscitariam e desfrutariam da vida eterna e das bênçãos no reino de Cristo. Assim, eles não ficaram desencorajados pelas dificuldades, ameaças ou coerção que receberam do país. Embora eles tenham vivenciado várias dificuldades, eles não perderam a sua fé, seguindo a vida de Cristo até o fim. Devemos nos agarrar à esperança da ressurreição, ou seja, progredir em direção à ressurreição da vida. Aqueles que possuem a esperança da ressurreição não temem a morte, porque depois dela, há um mundo de glória que Deus concederá a eles. Porém, Satanás continuamente tenta desviar nossa atenção para assuntos terrenos para erradicar nossa esperança da ressurreição. Irmãos e irmãs, podemos considerar viver uma longa vida nesta terra como uma bênção. Mas a verdadeira bênção não é desfrutar da graça de Deus e da eterna felicidade nos braços de Deus para sempre? Contanto que estejamos em Cristo, Deus realmente nos promete essa bênção. Seremos ressuscitados e transformados como Cristo. Nesse aspecto, podemos ver a diferença entre nós e o resto do mundo. O julgamento está esperando por eles, mas o reino dos céus não está esperando por nós? Através dessa ressurreição, podemos ir ao eterno reino dos céus. Para nos levar ao reino dos céus, Deus nos vestirá com um manto espiritual, através de um certo processo, os mortos através da ressurreição, e os vivos através da transformação. No final, todos nós reinaremos no eterno reino dos céus, pelos séculos dos séculos. Portanto, o significado da ressurreição, que comemoramos hoje, tem um grande significado. Não estamos mais presos à morte. Os santos da Igreja primitiva não estavam preocupados em como evitar a morte. Mesmo que eles se tornassem comida de leões, eles não tinham medo de enfrentar a morte. Eles não abandonaram a sua fé em Jesus. Essa fé se originou da esperança da ressurreição. Hoje, devemos gravar a fé deles em nosso coração. Está escrito na Bíblia que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria em vão. As pessoas do mundo apenas olham para as coisas da terra. Porém, Deus não nos permite ver não apenas as coisas nesta terra, mas também as coisas no céu? Vamos celebrar o significado do dia da ressurreição. Enquanto pensamos, estou corretamente acumulando bênçãos no céu, esperando pelo reino dos céus que está muito próximo? Hoje, as pessoas celebram o dia da ressurreição com regulamentos e cerimônias que vieram de religiões pagãs, como comer ovos e coelhos da Páscoa. Porém, nós seguimos o que está registrado na Bíblia. No dia da ressurreição, quando Cristo partiu o pão e deu aos discípulos, seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram como o Cristo.
Vamos refletir cuidadosamente sobre essa cena, onde eles o reconheceram como o Cristo. Não importa de que forma Deus possa aparecer a nós, vamos sempre estar prontos para receber Cristo corretamente e seguir seus ensinamentos. Eu espero que todos os filhos de Sião possam fazer isso. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão sobre a festa das primícias e o dia da ressurreição. Muito obrigado.